Olá, eu sou a professora e supervisora Raquel Pazini, do curso de Agentes de Viagem do Centro Europeu, e temos um novo episódio sobre viagens, experiências, para mostrar um pouquinho mais do universo do agente de viagens, do universo profissional, das possibilidades, tendências, ideias, inspirações. Essa é a ideia. E falando em inspiração, as minhas convidadas de hoje, da Nomad Roots, Paola e Maria Eugênia, queria agradecer a presença de vocês, de compartilhar um pouco da vivência, desse olhar de conhecimento, desse olhar para o mundo que vocês têm, que é um diferencial. Eu admiro vocês, a empresa, como agente de viagem, como leitora, e eles já vão entender um pouquinho, né, dessa relação do turismo com a leitura, com as viagens. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, e gostaria que vocês se apresentassem para o público conhecer um pouquinho, que o público está nos assistindo, conhecer um pouquinho de vocês. A gente agradece, Raquel, obrigada mesmo, você sabe que a admiração é recíproca. Então, eu sou a Paola, sou sócia da Nomad Roots, que é uma produtora de viagens de conhecimento, e estou muito feliz de estar aqui. Sou uma viajante apaixonada, vivo viajando, vivo lendo, leitora viajante. Estou muito feliz de estar aqui com a Má também. Eu sou a Maria Eugênia, eu sou jornalista, trabalho, né, na Nomad, na parte de comunicação, tanto da Nomad Roots quanto do Clube de Leitura, que é o Clube Nomad, né, o clube de leitura que dá a volta ao mundo já há 9 anos, e uma viajante apaixonada em leitura também. Isso é incrível. E o mais interessante é a gente expandir o universo do agenciamento. Sim. A gente vai além de vender viagens. E por isso que o tema, né, desse podcast é o turismo de experiência, você viajar entre experiências e destinos, explorar muito mais o conhecimento, o significado. Essa área do turismo de experiência, eu sou apaixonada e vejo agências criando esses produtos, né, tangibilizando isso, possibilitando viagens únicas e exclusivas para que as pessoas vivam realmente experiências incríveis. E queria que você comentasse, né, até a Maria Eugênia, quando entrou na Nomad, né, e assumiu o clube de leitura, como que foi para você trabalhar nesse projeto e ver dentro dos leitores que fazem parte desse grupo realizarem viagens e toda essa pauta que vocês criam dentro desse universo da Nomad? Eu acho assim, é fantástico ver como as pessoas, a nossa comunidade, né, de leitores aqui do Clube de Leitura, tem gente que está há 9 anos mesmo, desde que o clube surgiu, foi fundado, tem gente que ainda está, né, desde essa época, e é muito legal ver como essas pessoas envolvem a literatura na vida delas mesmo. Então, tem gente que sempre fala, nossa, eu não iria para esse destino sozinha, eu só iria com a Nomad, ou eu só iria nesse grupo. Então, tem muita gente, né, que fala isso pra gente, e pra nós, né, muito legal, muito gratificante. E pra mim, assim, quando eu entrei na Nomad, eu entrei, né, como estagiária de comunicação, eu ainda era estudante, e eu não tinha dimensão nenhuma do quão grandioso era o clube, assim, e eu acho que a cada ano que passa, a gente tá ficando, né, a nossa comunidade tá cada vez mais forte, as pessoas estão viajando cada vez mais e confiando, né, muito no que a gente faz no clube, porque é algo muito singelo, muito genuíno, tudo que a gente faz, então eu acho que isso é muito resultado. Eu acho que é inesgotável, né? Essa é uma das coisas boas da gente trabalhar com turismo e envolver a literatura nisso, porque eu acho que a gente sempre vai ter coisas para aprender, a gente sempre vai ter lugares para visitar, a gente sempre vai ter livros para ler, a gente pode ler os mesmos livros e ter outras interpretações, então acho que isso é muito legal porque é inesgotável mesmo. E como que surgiu a ideia de transformar, né, os roteiros, pegar a inspiração do livro e transformar em viagem? Porque é algo que não existe. Você pega a inspiração daquela história, daquele autor, porque a ideia do clube, que é muito interessante, que eu sou apaixonada, né, porque eu faço parte, e como viajantes apaixonados, nós estamos viajando e conhecendo, explorando nas páginas, né, leitores viajantes, como vocês colocam, e de repente você olhar para aquela obra e associar, e desenvolver uma viagem. Como que é esse processo na Nomad? Então, foi muito curioso, porque a gente tem o clube de leitura, né?
Mas ele não, o intuito do clube não é vender viagens, é vender conhecimento, é a gente aprender com o mundo mesmo, né? Mesmo sem sair de casa, e a leitura, né? O livro é esse passaporte para a gente viajar. E foi durante a pandemia que a gente estava lendo o Grande Sertão Veredas, que a gente falou, mas gente, a gente já foi para tantos lugares do mundo, a gente já leu livros de tantos lugares e foi muito legal que o Grande Sertão, a gente conheceu um Brasil que a gente não imaginava, assim, sabe? A gente realmente foi fundo na história, né, do sertão, da história de Guimarães Rosa também, e aquela coisa, tipo, do autoconhecimento que o livro também proporciona. E a gente falou, e existe um parque nacional que se chama Grande Sertão Veredas, e a gente falou, a gente precisa ir para esse lugar. E aí foi aí que a gente começou, é isso, né? Você literalmente viver o livro, né? Você sentir o que o autor sentiu, lógico, que em outras proporções, mas a gente cria essas experiências, a gente encontra com pessoas, a gente acha especialistas, desde, tipo, especialistas hiper renomados, mas pessoas que representem exatamente o que é aquele lugar. Então, no Grande Sertão, por exemplo, a gente tem o Elson, que é um guia local lá, que ele declama trechos da obra do Grande Sertão Veredas enquanto a gente está no meio do parque. Então, sabe, são essas experiências que são bem profundas e genuínas, que é uma coisa que a gente se propõe a fazer na Nômade, para traduzir um pouco do que o livro traz. É literalmente você viver o livro, sabe? Então, e aí disso vieram várias outras viagens, né? A gente já fez várias pelo Brasil, Pantanal, Amazônia, temos a 3ª edição da Bahia, que acabou de acontecer. Esse ano a gente foi para a Colômbia, de Gabriel Garcia Marques. Em janeiro tem Paraíba, de Ariano Suassuna. Então, temos várias outras viagens aí vindo. E a gente entende que é uma forma... uma vez que você lê o livro antes, né, a viagem ganha outra proporção, assim, tem outro significado. É isso que eu ia comentar, porque o ponto do significado, né, se a gente olhar as dimensões da experiência, porque às vezes a palavra experiência fica muito subjetiva. Sim. Eu vivi uma experiência incrível naquele lugar, mas o que proporcionou o incrível, o memorável, que é a palavra que sintetiza toda a experiência. Sim. E um dos elementos é o significado. Então, você estar nesse lugar tendo lido ou lendo é completamente diferente de quem vai visitar lugares de uma maneira superficial. Sim. E eu sei que na agência vocês também preparam até o viajante para outras viagens particulares, né, pensando nisso. Sim. Poxa, você chegar num país, você ter se preparado, você ter lido, você ter, né, eu sei que vocês fazem playlists. Comenta um pouquinho, então, como que, além das viagens literárias, como que vocês trabalham essa preparação, essa jornada do cliente para que ele vá realmente viver essa experiência mais íntegra. Então, acho que é legal de falar. Então, a gente tem as viagens em grupo, né, que são temáticas, maior parte delas são inspiradas em obras literárias, e a gente também faz viagens personalizadas. E aí a gente tenta entender a fundo mesmo quem que é esse cliente. A gente, né, tem uma entrevista que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo também, né? A Nômade completou 11 anos agora. E aí a gente foi desenvolvendo essa expertise de entender o que o cliente gosta, as referências, porque o que é bom para um não é bom para outro, o que é exótico para um não é exótico para outro. Então, né, tipo de hospedagem que ele gosta, o tipo de experiência, se ele é um viajante que gosta de viajar mais rápido, mais batidão, ou se é mais um slow travel. E aí a gente desenvolve todo esse roteiro, mas sempre antes do cliente viajar, a gente tem uma curadoria, que é o nosso guia Nômade, né, que a gente tem uma curadoria de livros, filmes, a gente até tenta entender se a pessoa é mais de ler, é mais de assistir, é mais de escutar, né, nas playlists que a gente faz. E a gente compartilha conteúdos que a gente tem também, porque a gente tem a nossa biblioteca, que tem vários cursos, palestras que a gente já fez com especialistas também. E o que eu vejo muito, assim, que está dentro do nosso propósito é a gente criar viajantes mais conscientes, assim. Então, quando as pessoas vão, elas entenderem mais para onde elas estão indo e até para a gente conseguir absorver aprendizados, né, dessas outras culturas. Porque às vezes quando a gente viaja e chega num lugar que é muito diferente do nosso, a gente tem um choque cultural e cria até um distanciamento. E quando a gente começa a entender um pouco melhor o que é, né, aquela cultura, o porquê que eles fazem isso, né, por que é diferente do que a gente acredita, a gente cria uma proximidade muito maior e aí você passa a entender e viver aquilo de uma forma mais leve também, né? Então, e aí a gente acompanha o cliente durante toda a viagem, né? Então, dando assistência, a gente preza muito por guias de qualidade, então a gente desenvolve os nossos parceiros locais, a gente como time
vive viajando, vai em feiras, faz viagens de inspeção, etc. Para que a gente consiga, né, estar sempre atualizada. E aí, quando o cliente volta de viagem, a gente também sempre tenta pegar um feedback bem detalhado, justamente porque a gente sabe que numa próxima viagem, é lógico, a gente tem melhorias que a gente consegue fazer e a gente vai aí adaptando os próximos roteiros para eles. E sem dúvida eles se surpreendem, né, com esse cuidado que eu sempre comento muito no curso, né, que o agenciamento está nos detalhes e está no cuidado. Você ter prazer, né, de acompanhar a viagem, proporcionar esse conteúdo para que ele faça essa imersão, se prepare para viver mais intensamente o destino, né, isso é extremamente importante. E como que é o feedback dos clientes em relação a esse projeto todo desse atendimento que a Nomad faz? Eu acho que é muito legal, porque normalmente eles gostam, né? E acho que a gente tem muitos clientes que são muito viajados já, então até às vezes são desafiadores, assim, né? Da gente propor, né? Novos destinos ou novas experiências. E de forma geral, assim, acho que eles gostam muito das viagens, porque a gente tem muitos clientes que são recorrentes, né? Fazem várias viagens com a gente. E eu acho que, né, pra gente, os feedbacks mais legais são os que falam que eu aprendi muito nessa viagem, né? Que eles perceberam os detalhes. Então, tem muita coisa que até, em termos técnicos, assim, né? É difícil de uma pessoa entender antes dela experimentar o serviço, né? Porque quando a gente vende uma viagem, a gente vende uma expectativa. Não é, né? Eu comprei essa caneca, tá aqui, entendeu? Às vezes você programa uma viagem com 1 ano, 6 meses de antecedência. Então, a pessoa tá sonhando com aquilo, né? Mas ela ainda não viveu essa experiência. E a gente, como serviço, a gente também vende um serviço que ele vai sendo consumido ao longo de toda a experiência da viagem, né? E até ele voltar para casa, literalmente. Então, é um desafio grande, mas acho que daí as pessoas entendem, tipo, porque a gente sempre vai recomendar, né, fazer isso ou não fazer aquilo também. Isso faz parte da nossa experiência, né, do nosso serviço, da nossa curadoria. Esse é um ponto bem interessante, né, Paula, da experiência, do conhecimento, assim, do profissional, essa expertise, e baseada nas referências que vocês criam. Das viagens de inspeção, das viagens dos fan tours, que a gente chama. Eu sei que você recentemente voltou de uma viagem dessa, né? Você esteve na China e você comentou para mim que foi a sua primeira vez na China. E eu sempre comento assim que o agente de viagem, ele é um viajante profissional. Ele tem um olhar diferenciado, porque até quando a gente está voltando do aeroporto, num trânsito, a gente está prestando atenção. Nossa, esse hotel fica aqui. Nossa, que localização interessante. Nossa mente está ali trabalhando e pensando e criando. E isso é muito próprio do agente de viagem. A gente sempre vai viajar diferente, porque a gente quer aproveitar ao máximo. Seja uma viagem de férias ou uma viagem a trabalho, aquilo vai somar no nossas recomendações, referências, o nosso atendimento. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como foi essa tua vivência recente na China, porque realmente agora que é um país que demorou mais para abrir, né, no pós-pandemia, e como foi essa viagem nesse teu olhar de viajante profissional e o que te abriu assim de inspiração, né, nessa viagem? Então, foi muito legal, porque eu tinha muita vontade de ir para a China, e eu acho que pós-pandemia, né, muita gente ficou com receio de ir para lá, e eu mesma tinha vários preconceitos, assim, sabe? Eu tinha muito interesse de ir, mas eu tinha várias imagens pré-estereotipadas, assim, na minha cabeça. E eu me surpreendi muito positivamente, assim. E eu li muito antes de ir. A gente leu 3 livros no clube já sobre a China. Então, foi um lugar que eu estava preparada. Mas, mesmo assim, eu me surpreendi muito positivamente. Infraestrutura muito boa. As pessoas foram super atenciosas, sabe? Tudo muito limpo, eu não imaginava isso, assim, sabe? Eu fiz uma viagem, fui para 5 lugares diferentes, então conheci bastante coisa. Lógico que a China é muito grande, não consegui conhecer tudo, e eu sei que essa não é a realidade de todo o país, mas eu me surpreendi muito positivamente, então isso foi muito legal, até, tipo, para mim, que eu me considero uma viajante bem assídua, mas até para eu ser mais humilde, assim, sabe? De saber, de ver, assim, eu tenho muito a aprender ainda, sabe? E não posso ficar estereotipando os lugares, assim, sabe? Eu acho que o clube, ele faz muito com que a gente, né, abra os nossos horizontes e entenda os lugares de uma forma diferente. E então a viagem foi muito legal.
E acho que isso que você falou, né? Que a gente tá toda hora, tipo, olhando pra tudo, assim. Então, visita um hotel, tipo, eu já sei. Esse daqui é pra esse tipo de cliente, esse é pra outro. A logística mesmo. Eu fiz uma ordem de cidades que eu não faria pra cliente, por exemplo. Então, já vou, né? Nos roteiros que eu tô construindo agora, já, né, a gente já vai mudar um pouco a ordem. Experiências. Tipo, eu fiz um food tour, que a gente ia umas biboquinhas, uns restaurantinhos, que eu amei. Comi umas coisas esquisitas lá, mas assim, eu sei que tem clientes que não gostariam, então é muito legal, e até para a gente poder oferecer para os clientes depois, né, você tendo essa experiência, é muito diferente. E você sentiu a China preparada para trabalhar, então, tours de experiência, assim, os DMCs, já tinham formatado essas opções, porque isso que eu acho interessante do que a gente vive hoje, né? O turismo de experiência é uma realidade. A gente pode inovar, né, na elaboração, por exemplo, de um roteiro autoral seu de China, que vai baseado na sua experiência, mas você consegue somar já, né, elementos prontos do que as pessoas locais estão fazendo. Então você sentiu que a China está trabalhando bastante a experiência. Sim, e até a escolha, né, do DMC que eu fiz para ir para essa viagem era justamente por isso, porque eles têm essa proposta de viagem de experiência, então tinha especialistas específicos para cada tour também, que engrandece muito, assim, muito, né, a experiência. Então, foi muito legal mesmo, foi surpreendente. Mesma coisa quando a gente viaja para o Egito, né? Você ter o acompanhamento de um guia que tem uma formação acadêmica em história, arqueologia, e tá lá, você tá visitando e ouvindo tudo aqui, ouvindo e vendo, né? Que é trabalhar todos os sentidos dentro da experiência. É isso, a gente não quer mais ficar só ali no superficial, e por isso que eu acho que é essencial esse passo à frente da agência. Eu vejo também que, para mim, eu me sinto muito mais segura quando eu viajo, e a partir desse momento eu consigo costurar melhor, entender essas logísticas e ter bons parceiros. Acho que isso também é um papel da agência, você validar os parceiros, porque eles estarão atendendo o cliente no nosso nome. Exato. É uma extensão da nossa empresa. É uma extensão. Né? Então, e hoje as DMCs têm crescido muito, né? E aí vocês fazem esse trabalho na Nômades, né? De olhar, ter esse contato mais próximo com a DMC, com as experiências. A gente vai, agora eu tô indo para uma feira na ILTM, que é em Cannes, então a gente viaja muito para feira também, para, né, reconectar com parceiros que já são nossos parceiros, mas também para conhecer novos. Então é uma curadoria que exige uma movimentação muito grande, mas que é isso, que é o que consolida, né, o nosso trabalho e que faz com que a gente esteja sempre melhorando, né, sempre trazendo novidades para os nossos clientes. Ou seja nível mundo ou nível Brasil, porque justamente os lançamentos agora dessa viagem da Paraíba, né, dos livros de Ariano Suassuna, né, a Teté teve lá previamente, fez essa exploração. Porque eu acho que a gente tem também no turismo, né, o travel design, né, que é esse profissional que desenha viagens baseado em experiências, mas ele não faz só uma curadoria do que tem pronto, ele cria atividades, faz contatos novos que outras agências, outros lugares não fazem. Eu acho que isso está dentro muito da essência das viagens autorais, né? E eu acho que vocês na Nômade trabalham assim, exatamente dessa forma. E o que eu acho legal, assim, da Nômade é que a gente se propõe a fazer isso não só nas viagens, mas no clube também, né? Então, né, acho que uma pode falar, mas a gente tem os nossos convidados, a gente faz essas outras experiências aqui em Curitiba mesmo. Quem fala que Curitiba é um ovo, não participa do clube de leitura, porque a gente já descobriu cada coisa, né? Eu acho que o clube de leitura, ele nos conecta a pessoas que a gente não teria contato e acesso se não fosse através do clube, né? Então, até desse universo de viagens. Então, a gente já recebeu um egiptólogo, a gente já recebeu um padre vietnamita no clube, a gente vai a lugares, restaurantes, museus, memoriais aqui em Curitiba, também para valorizar a nossa cidade, porque é uma cidade muito rica, tem muita coisa, tem toda essa valorização da cultura. E nas turmas, na turma virtual do Clube de Leitura, então a gente conecta, tem a oportunidade de conectar com pessoas que estão fora do Brasil, mas que, né, tem algo a contar, né, do livro que a gente está lendo. Então, é sempre muito legal. E acho que é isso que você falou, né? Curitiba não é um ovo. A gente está sempre inventando muita moda, porque o Clube de Leitura, como eu falei, ele já existe há 9 anos. E a gente já leu mais de 105 livros diferentes, de destinos diferentes.
Então, desde a China até o Pantanal, até o Vietnã, o Japão, os Estados Unidos, Europa, quase toda. Coreia do Norte. Coreia do Norte. Uhum. Então, a gente está sempre pensando em experiências, né? Não só de viagem, mas do clube de leitura, até porque muitos dos nossos leitores viajantes são viajantes leitores também, né? Então, são pessoas que participam dos nossos grupos, são nossos clientes de viagens personalizadas. Então, é muito bom tê-los, né, com a gente. Então, a gente cria essas experiências no clube e acabam que eles vivem essa experiência em loco também, né? E é totalmente contemporâneo, né? Não sei se coincidência ou não. Comenta, Má, qual é o livro que está no momento e o que está acontecendo também em relação a... O que está acontecendo em Paris tem a ver com o livro. Então, a gente... né, a Nômade sempre acontece essas sincronicidades. São coincidências. Muito, acontece muito. A gente acerta muito no timing e os livros são decididos por votação. Então, a gente, né, nós, como Nômade, a gente não decide quais livros a gente vai ler no clube, né? São os nossos leitores. Isso é verdade, a votação. Por votação. Muito democrático. Muito democrático. E o livro, né? A gente sempre decide pelo menos 3 livros, né? Pra gente já definir as próximas leituras. E o próximo livro agora a gente vai começar dia 9 de dezembro, segunda-feira, virtualmente, às 7 horas da noite. A gente vai ler O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, que é um clássico francês. E agora, né, tá tendo a reabertura, né, da catedral. Então, agora a Pá também talvez tenha a oportunidade Tomara que dê certo. Né, de sair da França. Eu acho que vai ser muito legal, né, esse time. Então, a gente vai conseguir conectar com pessoas de lá para falar também sobre a história da catedral, que está muito ligada ao livro e à história da França como um todo, né, da Eu já Revolução. iniciei essa leitura e estou amando. Que legal. E principalmente quem já esteve em Paris, já visitou, né, a gente fica com essa ansiedade, né, como vai ser agora essa reabertura e você entender, né, uma Paris dos clássicos. É fantástico. Da mesma forma, eu estou muito animada também, porque a gente tem visto obras, né, a Netflix, enfim, streamings, trabalhando muito as obras literárias, e é sempre um sucesso, né? Eu assisti o Pedro Páramo e a gente explorou o Pedro Páramo no México, no clube. Tá vindo aí 100 anos de solidão. Sim. E eu tô ali com a minha listinha do que fazer, porque eu tenho uma viagem programada para Colômbia, eu já li já li 2 livros do Gabo e tô super animada para ver isso. O filme do Alto da Compadecida também, que vai lançar o filme, agora. exato. E a gente acabou de ler o Ariano Suassuna. Tem então, sempre esses timings certos. É muito legal. Então, como é incrível, como soma, né, para as viagens, para o conhecimento do viajante, e a gente se anima, né, com as leituras. Agora, eu fiquei curiosa, Raquel, como que para você o clube tem mudado, assim, a tua forma de viajar mesmo? Agora eu vou te entrevistar. Invertemos os papéis. É que eu sou tão apaixonado por turismo, por viagem, então se meu momento de lazer eu pudesse fazer algo que some para o meu hobby, para as minhas viagens, para as minhas aulas, eu acho que isso abre meus horizontes, porque o mundo é tão grande, né? A vida, como ela falou, a vida é curta e o mundo é grande, né? Se a gente explora histórias, explora o mundo nas páginas dos livros, a gente está lá, naquele momento, naquela época, com aquele personagem, isso cria uma memória afetiva, então você já viaja com essa expectativa, né, de como era o olhar daquele autor, como ele imaginou aquela história, você visitar um museu, então fica mais profundo. Mas eu entendo também que é muito pessoal. Sim. Então, e por outro lado, quando a gente pensa, né, um negócio e a gente pensa dentro do agenciamento o nicho é isso, você agrupar pessoas que têm afinidades, que têm esses interesses, e a gente vê o quanto isso dá certo, né, no clube, e quanto isso se transforma em produto, se transforma em viagem. Então eu sou apaixonada em viajar nas páginas dos livros, por isso que eu sou muito fã do clube, e quis trazer isso para o podcast, para a gente entender o quanto uma coisa, né, uma leitura, um projeto de um clube vinculado a uma agência, você pode trabalhar com projetos autorais, porque eu acho que esse é o grande caminho hoje para o agenciamento, porque a gente tem assim, um cenário de muitas agências fazendo as mesmas coisas, muitas agências entrando ali naquela competição do online, e isso é uma forma de mostrar que é possível atuar de uma maneira diferenciada, mas que você precisa, tudo tem que estar muito amarrado. E trabalhar bastante, né, a criatividade. Eu acho que isso
é uma inspiração, né? Eu imagino isso, assim, a Nômade, o clube, como uma inspiração para que cada um veja o que você gosta de fazer, qual é a sua afinidade, e como você pode transformar isso em viagem. Acho que isso é bem legal, né? Acho que é muito isso do objetivo, né? Sim, que bom saber, né? Muito legal, obrigada. E como viajante, curiosidade, que já estamos no final, né? É normal, podcast, a hora voa. Curiosidade de Paola viajante, Maria Eugênia viajante, porque a Maria Eugênia, inclusive, teve uma experiência de morar no Japão. Acho que isso acaba, né, transformando, né, o teu olhar de viajante. Comenta, você faz lista dos países que você já visitou, já contabilizou? Porque eu acho que eu vi alguma coisa que você já zerou um passaporte esse ano, então, não foi? esse ano eu zerei meu passaporte mesmo, tive que renovar, né, antes dele passar da validade. Mas eu não sei quantos países que eu já fui, eu já contei, eu acho que uns 30 e poucos, talvez esteja beirando no 40. É muito mais, Paulo. Então eu não sei. Mas... é que tem muito lugar que eu voltei também, sabe? Mas enfim, então pra mim acho que vale mais a experiência profunda assim do que a quantidade de países. E você gosta de voltar para uma cidade que você gosta muito? Você gosta de voltar a fazer as mesmas coisas, ou você tenta sempre explorar cidades, lugares novos? Eu tento explorar lugares novos, assim, ou tipo dentro de um mesmo país, daí visitar regiões diferentes, sabe? Eu não tenho essa coisa do ficar voltando pro mesmo destino, fazer as mesmas coisas, não. E qual que é o teu tipo de viagem favorita, assim? Não vou dizer país, porque eu sei que é uma pergunta muito cruel, né? Qual é a sua viagem favorita? Eu sei que é muito cruel, mas que tipo de viagem que você mais gosta? Férias, você imagina que tipo de viagem? Eu gosto muito de viagens de natureza, mas eu também gosto de viagens, tipo, com pessoas, assim, sabe? Que eu consigo interagir com pessoas e conhecer e conversar e falar sobre outros tipos de vida, assim. Isso me encanta, sabe? Eu gosto muito do diferente. Mas se fosse para escolher entre natureza e uma viagem mais urbana, eu sou mais natureza. Relaxar, contemplativa. Gosto muito de praia, mas sou mais da montanha, por exemplo. Eu gosto de fazer trekking, caminhada, viagens mais ativas, assim. Isso é incrível. E você, Maria Eugênia? Como... Eu acho que eu sou meio suspeita para falar. Eu fico até meio monotemática, né? Eu sou apaixonada pelo Japão. Eu tive a experiência de morar lá 1 ano, então... eu fui estudar, né? Fui terminar o ensino médio, mas eu tive a oportunidade de conhecer várias cidades, então fazer várias viagens dentro de um mesmo país durante esse ano todo. Eu também sou uma pessoa mais de natureza, assim, eu gosto, mas eu amo pessoas, mas talvez fique meio parecido com o seu, assim. Entre uma viagem urbana e natureza, eu sou com certeza mais natureza. Eu gosto muito de praia, montanha, atividade ao ar livre, mas eu acho que mais, talvez, do que isso, eu gosto de culturas, assim, completamente diferentes da nossa, assim. Eu gosto de ir para um lugar que me desafie a pensar, nossa, talvez eu fosse morrer sem saber disso. Ou, sabe, um idioma completamente diferente, ou pessoas com mentalidades completamente diferentes. Eu acho que isso que torna a viagem mais rica, né? Independente do destino, né? Às vezes você faz uma viagem pro Brasil, um Brasil super profundo que você nunca imaginou, e ele é tão mais rico do que uma viagem internacional que você faça. Eu acho que isso é a riqueza da viagem. No Brasil, no nosso entorno, né? A gente poder não designar assim, eu viajo só nas férias. Não, a gente pode viajar no final de semana, a gente pode fazer passeios, a gente pode se sentir turista na nossa própria cidade, se a gente está conhecendo um restaurante diferente, se a gente está conhecendo um parque. Eu acho que é a mente do viajante, né? Esse espírito viajante, ele está na gente. E onde a gente for, a gente vai apreciar, conhecer aquele lugar, a cultura, a paisagem, tudo que isso acrescenta. Né? Sim. Então já estamos na reta final. Passou tão rápido, foi muito tão bom. Muito rápido. Que é um assunto que a gente ama, né? Falar de viagem, de experiência. Então eu queria que cada uma terminasse assim falando, né? O que quando pensa em viagem, quando pensa em experiência, o que vem do coração, né? O que é essa mente do viajante? O que vocês mais gostam? O que é a essência da experiência para vocês numa viagem? Ai, meu Deus. Muito filosófico, muito difícil. Precisar de meia hora pra pensar. Não vamos deixar tão difícil. Então, comente uma experiência, quando você pensa assim, uma experiência muito bacana de uma viagem que vocês fizeram, qual foi essa experiência que veio na mente de vocês? Qual foi essa experiência?
Mas eu até vou responder a primeira pergunta. Eu pensei numa coisa que eu acho que é um pouco disso do que a gente estava falando do olhar do viajante, assim, né? Uma coisa que eu acho que traduz muito é curiosidade. Então, tipo, sabe? Porque eu acho que a curiosidade traz vida, assim, sabe? Uma coisa que a gente fala na Nômade que é luxo é ter interesse, sabe? Então, é tipo você saber que você sabe não é tudo, assim, sabe? Então, acho que ter essa curiosidade, essa vivacidade, assim, sabe? E carregar isso não só durante as viagens, mas na vida, né? Como um todo. Então, isso é uma coisa que pra mim traduz bastante. Você quer falar? Ok. Eu tinha pensado, assim, que pra mim o sentimento, assim, eu acho que é meio de uma euforia, uma curiosidade também, muito do que você falou agora. Mas essa euforia, assim, de sair, né, da minha zona de conforto e não saber o que vai estar me esperando lá. Eu acho que isso... Friozinho na barriga. Esse frio na barriga. É muito gostoso. Eu acho que é isso. E agora comente uma experiência que marcou nas suas trajetórias de viagem. Tantas. Tem uma experiência que eu passei 6 meses na Índia, daí depois eu viajei pra Tailândia, Indonésia e tal, e uma coisa que vem muito na minha cabeça foi quando eu tava terminando a minha viagem na Indonésia, eu ia voltar pro Brasil, e eu tava, tipo, num lugar específico, que é o Singolfin, que é um bar que tem lá, que é pra ver o pôr do sol, e eu lembro que eu olhava, tipo, pra aquele pôr do sol e eu falava assim, meu Deus, tipo, eu tô aqui nesse lugar, eu tô vendo essa paisagem, eu vivi essa experiência, tipo... Eu tô voltando pra casa, tipo, vou encontrar minha família, meus amigos, mas assim, eu mudei muito, assim, sabe? Então, acho que é uma experiência que eu guardo comigo e volta e meia eu lembro desse momento, assim, sabe? Que não é única especificamente aquele lugar e aquele visual, mas tudo que eu vivi antes, assim, sabe? Eu acho que pra mim, assim, a experiência que eu tive foi logo quando eu fui, né, fazer essa experiência de um ano no Japão, que foi quando, bem no começo, assim, acho que nas primeiras 2 semanas eu fui escalar o Monte Fuji. Foi minha primeira experiência de trekking na época. Comecei bem básica. E eu lembro que era de manhã, assim, no nascer do sol. Então eu consegui ver o pôr do sol e o nascer do sol, a gente acampa lá em cima. E eu lembro que, o nascer do sol tava surgindo, as pessoas estavam num silêncio, assim, sepulcral. Ninguém falava nada, só admirando, assim, o horizonte. Eu acho que ali... Talvez tenha sido a vez, assim, que eu me senti mais próxima, assim, tipo, de Deus, assim. Eu falei, meu Deus, acho que ele tá aqui agora, entendeu? Porque foi muito lindo, assim. É tão incrível quanto as experiências podem ser simples e cheias, assim, de significado e trazem esse efeito do essencial, que é o memorável, né? O memorável é isso, ele conecta com o seu sentimento. Então, naquele momento, aquele pôr do sol, aquele nascer do sol, conectou com o teu sentimento e você gravou. E cria uma emoção. Então, a gente se emocionar nas viagens é tão bonito, né? Tão especial. E eu acho que deu pra... Dentro de tudo que a gente conversou, né? Acho que essa mensagem fica legal do turismo de experiência, né? A gente buscar se emocionar. Né? Buscar o que você gosta, né? Buscar o que realmente... conecta, né, a tua essência com a natureza, com o museu, com o que for, com o que cada um gostar, com as pessoas. Eu acho que isso é incrível. Então, meninas, muito obrigada. Obrigada. Queria agradecer também quem esteve assistindo aqui com a gente esse podcast do curso de Agentes de Viagem do Centro Europeu. Espero você nos próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau.